paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante, que é ansiedade, depressão e síndrome do pânico, as doenças da mente. E para falarmos sobre este assunto, tenho a grata alegria de receber aqui hoje a nossa amada irmã, diaconisa Fátima Limonge, da IEP Sede. Fátima, mais uma vez, uma alegria, uma honra. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui hoje para cooperar. E eu vim ao longo da minha vida me especializando, eu sou psicopedagoga com especialidade em neuroaprendizagem. Fiz isso tudo por amor às vidas, então por isso eu vim entender um pouquinho o que é, como funciona, para poder amar ainda mais. Amém, graças a Deus. Pastor Cláudio, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos bem calçados aqui no programa. Com certeza. Nós vamos só encher linguiça. A parte técnica e sábia hoje, vamos jogar tudo aqui para a diaconisa aqui. Eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, te exaltamos e agradecemos sobretudo por mais esta programação, por termos aqui hoje a honra de receber aqui a diaconisa Fátima, que tem especialidade no assunto e que com certeza vai colaborar para, dentro dos ensinamentos que hoje serão dados, os comentários que serão feitos, haverão de acrescentar sobre aqueles que nos ouvem e que de repente até sofrem com essas doenças, Pai. Aliás, esse é o objetivo da nossa programação, de abençoar, de ensinar, para que pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos por esta oportunidade nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Bom, meus amados, só para nós termos aí um texto base, né, referente a esse assunto, eu separei aqui Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, falando aí sobre a deficiência da mente, as doenças da mente, né? Eu separei aqui Filipenses 4, 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, né? Numa outra versão que eu tinha separado, diz assim: isto ocupe o vosso pensamento, ok? A impressão que eu tenho, muito embora esse não fosse o ponto central da epístola de Paulo, mas neste versículo eu percebo que desde muito tempo já há uma preocupação naquilo que ocupava a mente, né? Qual era o pensamento, quais eram as coisas que ocupavam a mente, porque com certeza isso tinha uma importância muito grande na vida cotidiana daquelas pessoas, e não é diferente no dia de hoje. Na vida dele mesmo, né, pastor? Com certeza, na própria vida do apóstolo Paulo. Na vida dele mesmo. Você não passou a palavra para ninguém, mas só para completar a sua introdução. Em determinado momento ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quer dizer, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso que está em Filipenses, ele sabia que tinha que levar o foco para o Senhor, porque se ele olhasse para a própria vida dele, para as coisas pelas quais ele passava, era pior para ele mesmo. Tem um outro versículo que eu até tinha separado, depois eu acabei tirando para usar um só, mas em Lamentações 3:21 diz assim, que trago à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, fica claro que aquilo que ocupa a sua mente tem uma importância boa ou pode gerar alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, né? Bom, popularmente nós falamos aí depressão, ansiedade e síndrome do pânico, que são o termo mais conhecido, mas tecnicamente falando, são chamadas doenças psicossomáticas, né? No nível técnico, já vamos falar sobre o assunto, chamado hoje doença do século 21. É o que se fala hoje em dia, não só no Brasil, como no mundo afora, as doenças do século 21. Muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem com essa doença. E isso tem intrigado não só os médicos, como também os pacientes por essas afecções. Então, queria hoje aqui nesse bate-papo junto com vocês, a gente discorrer sobre esse assunto. Para mim é um assunto muito importante, é um assunto que tem, como eu disse aqui, tem intrigado muitas pessoas, tem trazido dúvida a muitas pessoas e sofrimento também em muitos casos, né? Então, queria começar aqui com a minha amada irmã diaconisa Fátima. Diaconisa, tecnicamente falando, doença psicossomática? Eu vou fazer um apanhado geral
Bom, o Senhor fez o ser humano numa complexidade tamanha, tão maravilhosa, tão bendita, que Ele já sabia que isso tudo ia acontecer e que o Senhor nos deu sabedoria, conhecimento ao longo do tempo. Por isso, aqui século XXI, porque a neurociência, ela veio agora muito recentemente buscando entender o que é isso aqui. O que é a neurociência? A neurociência nada mais é do que o estudo mais aprofundado do funcionamento, da funcionalidade do cérebro. Como se deu isso? Através das ressonâncias, ressonância magnética funcional, SPECT, quer dizer, a neurociência, o que ela é? Um estudo, é a ciência, mais de uma, que estuda o funcionamento do cérebro através desses aparelhos muito novos. Hoje nós não temos, popularmente, a gente não tem, só tem a nível de pesquisa. Isso é a neurociência. Então, em Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então aqui o Senhor, quando Ele fala assim, não estejais inquietos, o Senhor sabia que nós haveríamos de sofrer com essa ansiedade e que na época, muito provavelmente, deveria ter esse sofrimento. Né? Porque quando a gente vai no estudo do cérebro, estudo da mente, a gente vê lá, um tempo filosófico, que eles começam a querer entender o que era isso, eles fazem a chamada trepanação, quer dizer, eles cortam um pedaço do cérebro para poder entender. Eles não tinham ainda esses exames todos, então eles já vinham na busca da essência do homem. E hoje o Senhor nos deu essa capacidade, dá a capacidade para o homem para entender. Então, o que é uma doença psicossomática? Ô, Fatinha, só para eu entender, então, essa questão que hoje falam, por exemplo, a doença do século XXI, na verdade não seria isso então, é alguma coisa que lá atrás já se discutia isso. Não se tinha conhecimento. Okay. Então a neurociência ela vem a partir da década agora de 1990, 1970, quando começa a ter conhecimento na realidade, o ser humano ele começa a ver a funcionalidade do cérebro através das máquinas. Então, quando criou-se esse SPECT, que é com positrons, você consegue ver como funciona o cérebro em determinado pensamento, quando a criança dorme, ou o ser humano dorme, ou ressonância magnética funcional, que você vê como funciona. Foi aí, por isso que eles dizem, porque a ansiedade, a depressão, é uma questão de funcionamento, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que acontece isso. O próprio Senhor Jesus, Fatinha, você pegou uma palavra do apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, etc. Depois assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não se inquiete. É o mesmo termo que você usou, que o apóstolo Paulo usou lá em Filipenses. A gente vê, por exemplo, a gente está falando assim, que essa doença ela não é nova. Talvez o nome usado hoje é diferente, né? Mas a gente consegue ver, não só na época dos gregos, da filosofia, em que já se questionava, já se estudava sobre esse assunto, mas nós vemos alguns sintomas em alguns personagens bíblicos, um que eu uso muito é acerca de Elias, por exemplo, em que você olhando hoje as atitudes dele, os sintomas da vida dele, poderia hoje se denominar como uma depressão. Sim, né? Sim, funcionamento. Diz o texto lá que no ânimo dele ele almejou a morte, ele quis a morte. Então, eu até preguei sobre isso esses dias aqui na igreja. Se no ânimo ele desejou a morte, quanto mais no desânimo. Então, a gente vê ali um sintoma de depressão. Então, é alguma coisa que já vem de muito tempo, né, Fatinha? Perturbando a mente humana, se assim posso dizer, mas trazendo essa deficiência e essa doença propriamente dita sobre o ser humano. Quando a gente vai ver os gregos, eles buscavam o funcionamento, tanto que eles colocam o coração como algo pensante, o coração como algo pulsante. Então, na realidade, eles estavam em busca do funcionamento. O que acontece no cérebro? E aí, ao longo dos anos, o Senhor deu a capacidade ao homem. Então, o que acontece, gente? O nosso cérebro ele produz uma substância chamada neurotransmissora. São produzidas nos neurônios e elas vão determinar o nosso comportamento. Eles produzem essas substâncias neurotransmissoras. Quando ocorre a sinapses, existem os neuromoduladores. Esses neuromoduladores são serotonina, dopamina, que vai determinar o nosso comportamento.
Quando a gente fala em ansiedade, depressão, síndrome do pânico, na realidade é como se fosse um tronco, como se fosse uma árvore. Tudo é um transtorno ansioso, tudo isso aqui. Então, dentro desse transtorno ansioso, o ser humano ele apresenta pânico, agorafobia, claustrofobia. Tudo isso entra dentro dessa árvore terrível, que é a ansiedade. Por que isso acontece? Por causa desses neurotransmissores e os neuromoduladores. E isso tudo, gente, depende de uma série de coisas. Assim, sistema renal, vitamina B6, funcionamento dos rins, pâncreas, tudo. Então, o organismo tem que estar em equilíbrio para que ocorra uma ressonância dessas substâncias. Então, assim, quando a gente vai falar um pouquinho sobre essas substâncias, existe uma parte genética muito grande. Então, a gente traz uma genética, por isso o Senhor fala que Ele abençoa de geração em geração. E o que eu penso, ainda que nós venhamos a conhecer isso tudo, o selo de cura e de paz é só o Senhor. Então, eu trabalho com isso nos meus atendimentos e eu deixo muito claro. Gente, existe um transtorno ansioso, vamos cuidar, vamos tratar. Existe até medicamentos que você entra, mas a cura é só o Senhor que dá. Então, eu uso muito nos atendimentos a questão do perdão. Volta, conserta-te com teu irmão para que seja sarado. Por que isso, gente? Desde o ventre, a criança começa a ter sensações. Na 4ª semana, fecha bulbo neural, sistema nervoso, porque essas substâncias neurotransmissoras, elas são feitas no sistema nervoso central. Então, fechou ali, a criança começa a sentir, começa a ouvir, começa tudo, toda a sensação dela. E aí ela começa a se formar como pessoa. Tá? Então, ela nasce com um caráter, a personalidade ela vai se formada quando a gente morre, você vai formando a personalidade ao longo da sua vida. Então, assim, o que acontece? Então, a criança nasce, existem estudos atualmente muito interessantes, assim, olha, quando essa criança ocorre alguma rejeição dela desde o ventre, ela vai apresentar problema de tônus, ela vai apresentar uma série de questões e esses neuromoduladores não vão funcionar adequadamente. Porque existe uma coisa chamada mapa neural. Esse mapa neural é formado conforme o meio em que essa criança vive. Por isso, a minha preocupação das famílias desestruturadas, nós estamos formando crianças com esse mapa neural completamente distorcido. O que é o mapa neural? O mapa neural é a combinação dessas substâncias neurotransmissoras, neuromoduladoras, que vão resultar em um comportamento. Comportamento, às vezes bom, às vezes ruim. Então, o que acontece? Eu recebo uma informação do meu meio. A criança, gente, é uma criança que decifra os sentimentos dos pais, ainda que eles não falem nada, porque nós temos o sistema nervoso periférico, neurônio espelho, então essa criança olha para a mãe e ela decifra os mais... Isso é involuntário? Involuntário. E ela começa a responder conforme as necessidades da mãe, se existe alguma tristeza e tal. E aí forma esse mapa neural. O que eu tenho percebido ao longo dos meus estudos e ao longo dos meus atendimentos? A criança, de repente, ela é perversa. Eu tive um caso, eu vou falar um pouquinho dos meus casos, porque é interessante, do meu trabalho, de uma criança que tinha um rebaixamento cognitivo e a mãe rejeitou essa criança, porque ela teve um problema de cerebelo e ela nasceu com falta de tônus, teve um rebaixamento cognitivo e essa mãe rejeitou. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, você vai pedir perdão para sua filha. Mas como? Ela não vai entender? Vai, ela vai entender. Você vai chegar para ela e vai dizer, você vai amar. Aí eu sempre falo, eu tive um apóstolo que dizia assim, quando você não sabe o que faça, ama. Ame. Quando você não souber mais, ame. É isso que você vai fazer. Então, gente, no meu consultório, seja crente ou não crente, eu prego a palavra. Porque é dessa forma que o Senhor tem decifrado os enigmas da mente para a minha vida. Só para... Você falou de perdão, o Salmo 32 diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso que ele começa o Salmo dizendo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado
é coberto. Ele começa assim, depois ele explica, né, o que significa isso para ele, que são esses outros versículos que eu li aqui. Pastor, só pegando o gancho que a diaconisa comentou nos comentários dela, dentro daquilo que até ela colocou aqui, nós podemos perceber que essa doença psicossomática, né, essas doenças do cérebro, que estão todas interligadas, como você mesmo disse, não tem idade então, né? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem. Pelo que ela está jovem. falando, não tem idade. Nós temos que considerar o seguinte, o ser humano, quando ele é gerado um pecador. Quando é gerado uma criança, é gerado um pecador. Quando nasce a criancinha, que bonitinha, vamos ver na maternidade, que olha lá, qual deles é? Aquele ali, coitado, que lindo. É um pecador, aquele é um pecador. Então ele está sujeito a todo tipo de influência que o pecado impõe sobre nós, sobre os seres humanos. Então, eu até acredito, quer dizer, a ciência está se desenvolvendo, nós estamos num estágio, certamente se nós fizermos esse programa em 2050, acho que eu não vou estar aqui em 2050, não vou estar, mas se nós fizermos, acho que não vou estar, eu vou estar melhor. Se nós fizermos, se a Fatinha fosse fazer, diria assim, poxa, de 2015 até 2050, como isso desenvolveu? A ciência se multiplicará, diz Daniel 12:4. E se multiplicará sempre. Então o homem sempre conhecerá, mas sempre conhecerá muito pouco em relação ao todo, que é o que nós vamos conhecer na eternidade, e mesmo na eternidade nós vamos conhecer paulatinamente, e porque nós temos um entrave lascado que se chama pecado. Né? Acho que nós não suportaríamos também, né? Não, nós não suportaríamos nem a manifestação da glória de Deus, o Senhor fala isso claramente, como nós não suportaríamos conhecer todo o nosso pecado. Nós conhecemos em parte, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, já conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, não é em relação às coisas desse mundo, nós não conhecemos as duas coisas que são frontalmente opostas. Nós não conhecemos a glória de Deus, não conhecemos o nosso próprio pecado. Então o salmista fala assim, expurga-me tudo os pecados que me são ocultos. Porque se conhecer tudo, a gente não suporta. É muito grave nós conhecermos o nosso pecado. Agora, do que nós conhecemos, o perdão é um bom remédio, né, Fatinha? Olha, houve uma mudança de comportamento dessa menininha enorme. Ela falou, Fátima, mas como que eu vou fazer? Eu falei, por favor, senta sua filha no colo, ame. Primeiro se diga para ela que você a ama, independente das circunstâncias. E conta para ela qual foi a sensação que você teve quando você olhou para ela. E peça perdão. Ela falou, Fátima, você não quer imaginar o que aconteceu. E essa família veio se converter futuramente, recentemente, e a menina mudou. 5 minutos depois, ela falou assim, Fátima, eu tinha uma outra criança na minha mão. Então, assim, claro, a ciência, o Senhor nos deu a possibilidade, mas esse selo é só o Senhor. É interessante você estar falando, Fatinha, porque você falou de um perdão que a mãe precisava pedir para a filha. É interessante isso, porque quando Davi adulterou com a mulher de Urias, Batseba, e depois arquitetou um plano maquiavélico para matar o próprio marido dela, né? E matou, o tal de Urias, né? Ele escreve o Salmo 51, ele diz assim, contra ti somente pequei. Certamente quem não gostaria de ler isso era o pai, seriam os pais de Urias. Os pais de Urias ficariam uma fera se lessem esse salmo, né? Porque não, pecou contra Deus, não, pecou contra o meu filho, pecou contra a minha nora. Mas a noção de que, em primeiro lugar, nós pecamos contra Deus. Anteriormente a isso, até me perdoe a liberdade, Fatinha, mas anteriormente, a falta de amor que essa mãe tinha pela filha, anteriormente existe um tremendo pecado contra Deus, que é manifesto no fato de uma mãe não amar um filho. Existe alguma coisa terrível anterior a isso. Algo antes, né? Ô, Diaconisa, deixa eu perguntar uma outra coisa para você nessa questão. No caso, a especialidade da irmã é psicopedagoga. Sou psicopedagoga com especialidade em neuroaprendizagem. Ok, a irmã hoje atende mais, no caso, crianças, né? Ou não? Adultos também? Não, atendo acidente vascular, então idosos, eu atendo... Mas a nível dessa doença psicossomática, dentro da tua experiência, você vê isso mais em quem? Em crianças, adolescentes, jovens, adultos?
Olha, Uma conheço estatística. criança de 1 ano e pouquinho que tem um transtorno ansioso. Verdade. Conheço uma senhorinha de 72 que tem... O que acontece? A psicopedagoga... Mas deixa eu entender uma coisa. Por exemplo, se você fala que nem uma pessoa que tem uma doença psicossomática hoje, tem uma síndrome do pânico, às vezes um estresse, uma ansiedade, em muitos casos está vinculado isso ao tipo de vida que a pessoa tem. Às vezes uma vida estressante, às vezes uma vida ansiosa, o mundo que nós vivemos hoje, aquela coisa toda. Não só. Já até ouvi casos, como, tipo assim, eu ouvi pessoas comentarem sobre isso. No caso de uma criança, ela nem viveu ainda. Genética. Genética. Existe uma genética. A criança já é predisposta a ter uma ansiedade. Então, desencadeia. Entendeu? Então, é mais genética que fala muito alto do que qualquer outra coisa. Uma criança de 1 ano e pouquinho, por exemplo, ela não tem estresse nenhum, mas Sim. ela tem um transtorno ansioso. Mas isso é apenas É o emocional. funcionamento. Não. Quando a gente fala emocional, é um negócio grave, gente. Às vezes eu falo para a mãezinha, olha, seu filho tem um problema emocional, mas não é assim, emocional. Não, é grave. O problema emocional é grave, porque é funcionamento, que pode levar essa criança a um suicídio, que pode levar essa criança a uma depressão. Eu pego crianças superativas, que os médicos falam assim, essa criança é hiperativa. Eu falo, não, médica, não, pelo amor de Deus, ela está depressiva. Então, uma criança com depressão, ela tem um comportamento completamente contrário. Ela é muito ativa, e você vai ver, ela tem uma depressão. Então, assim, quando eu falo um problema emocional, é grave. Eu tenho vários casos, assim, no consultório, por exemplo, de crianças que têm esse transtorno ansioso e que tiveram crises na minha frente. E eu sofri com crise de pânico durante muitos anos da minha vida. Muito. E eu debatia, eu falei, não, eu tenho o Senhor. E muitas vezes oraram expulsando, né, da minha vida. E aí eu quis entender o que era isso. Né? Então, eu nunca fiquei prostrada. O Senhor é por mim, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai fazer. E é assim eu caminhei. Hoje eu estou totalmente liberta, porque hoje o Senhor me deu o conhecimento e o Senhor me deu a cura. Então, eu fiz uso de medicamentos grandes durante bom tempo da minha vida. Você aconselharia hoje uma pessoa, por exemplo, que tem uma síndrome do pânico, uma depressão, e de repente até não está num estágio crônico, você aconselharia a tomar medicamento? Em alguns casos, você acha necessário? Porque às vezes, o que eu quero entender, e até para quem de repente está nos assistindo, para também poder compreender, e até quero depois fazer essa pergunta para a gente responder aqui, às vezes eu percebo que há uma mistura do lado exclusivamente emocional, psíquico, e às vezes do lado espiritual. Em alguns casos, nós podemos até dizer, se eu estiver errado, a irmã me corrija. Em alguns casos, a gente pode até dizer que, às vezes, esse problema, né, essa doença psicossomática, ou ansiedade, depressão, como é mais conhecida, pode ser de um fundo exclusivamente espiritual. Mas eu acredito que, em alguns casos, ele possa ser apenas emocional, que nem você falou de uma criança, por exemplo, que às vezes já nasce com uma genética, quer dizer, não é uma questão espiritual, porque o diabo está lá. Sabe o que acontece, pastor? A criança está endemoniada, alguma coisa assim. As pessoas que têm uma ansiedade, elas são como uma esponja. Então, elas ficam suscetíveis a qualquer intempéries da vida. Aí pode ocorrer um problema espiritual. Mas a gente tem que ver o cerne da questão. Qual que é o cerne da questão? É o funcionamento do cérebro dela. Então, assim, em alguns casos, tudo bem, a gente entra com medicamento. Mas hoje, eu tenho optado muito por tratamento ortomolecular, que é um tratamento que ele traz, eu não sei se eu posso fazer, ele traz um equilíbrio ao organismo, e o tratamento antroposófico, que é natural. Então, você consegue eliminar esses medicamentos mais potentes, que pode ocorrer uma queima neuronal ao longo da vida, você perde memória com esses medicamentos. Eu não sou contra esses medicamentos. Em alguns casos, é prioritário tem que tomar, que haja esse medicamento. Mas a gente consegue, eu com terapia, com habilitação cognitiva. Então, eu vi vários casos assim, de criança de 9 anos estar na minha frente e começar a ter uma crise antroposófico, como é esse tratamento? Esse tratamento, ele traz o equilíbrio também do ser humano, né? Então, ele não tem... baseado em quê? Em plantas. Em plantas. Em plantas. É diferente de Bach, aquelas... Né?
diferente da homeopatia, porque ele vai diretamente na causa e não no efeito. Então, é só com plantas mesmo. E aí a gente consegue um resultado maravilhoso. Muito bacana mesmo. Deus deve ter deixado na natureza coisas que curam Que seres nós, humanos. que nós desconhecemos de tanto... Aliás, os próprios medicamentos hoje medicinais, eles têm toda uma química, um desenvolvimento, né, tecnológico em cima deles, mas a origem deles é tudo natural, né? E nós estamos partindo, no último congresso que eu fui, esse mês passado, nós estamos partindo para o seguinte: não haverá mais medicamentos universais. Cada medicamento vai ser específico para este. Não sei como as farmácias vão fazer, mas é a nossa tendência. Assim, essa pessoa tem isso, o teu medicamento é para ela. Esse medicamento é para ela. Então, os medicamentos serão individuais. Por que isso? Para evitar os Tal a efeitos colaterais? especificidade do conhecimento do ser humano, entendeu? Então, você vai tão profundo, que você faz especificamente para ele. Para aquilo. É. Legal. E no caso de uma pessoa, por exemplo, que nem você falou, alguns casos são genéticos, né? Mas e nos casos, por exemplo, que a pessoa tem ela tem aquilo, pode existir esse caso, a pessoa ter uma doença como esta, pela forma como ela conduziu a vida dela ao longo da vida, por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira num meio estressante, a probabilidade que ela tenha é grande, não é genético, mas ela desenvolveu aquilo ao longo dos anos. Isso ela traz sempre, a pessoa traz alguma coisa. E claro que o meio vai produzir, porque você mexe naquele mapa neural, que eu falei no início. Então, vai produzir um ser humano. Aliás, a medicina tem uma expressão sensacional. O sujeito não fica doente, ele faz a enfermidade. Fulano fez uma tuberculose, ele fez um câncer. Como a diabetes, por exemplo, né? A gente faz a diabetes. Faz a diabetes. Quer dizer, isso é o próprio... Existe uma carga genética, da carga genética ninguém escapa. Desenvolve-se num ser humano o que a carga genética permite. O que a carga genética não permite... Mas no que ela permite, ele pode também não desenvolver aquilo, uma vez que tem uma vida diferente. Pode não. Agora, tendo a carga genética, a somatória de outros tantos fatores ao longo da vida pode desencadear. E o mais interessante disso tudo, que todas as informações que você recebe no seu dia a dia passa pelo sistema límbico, amígdala, que vai produzir esse mapa neural. Então, assim, todas as informações que chegam pelos sistemas sensoriais, seja ele qual for, ele passa primeiro pelo sistema límbico, aí, se houver algum entrave desde a concepção, acabou, já ficou alguma coisa ali. E aí você vai só somando ao longo da sua vida. E vai chegar uma hora que eclode. Duas coisas, diaconisa. Na sua visão, qual que é hoje a maior razão dessas doenças estarem hoje tão à tona na sociedade, não só aqui no Brasil, como no mundo afora, estar tão à tona hoje na sociedade mundial? Várias são as razões. Primeiro, a falta de estrutura familiar, né, que eu estava comentando com o pastor, a partir de 1917, quando houve o feminismo, a luta pelo feminismo e o capitalismo em si. Então, veio perdendo-se a estrutura familiar e isso deixa a criança suscetível a qualquer informação, seja ela qual for. Hoje, o nível tecnológico que a gente tem, informações, internet, computador, estimulação visual, isso faz com que a criança tenha um pensamento acelerado, muito, tanto que a primeira coisa que eu peço quando chega em atendimento, mãe, por favor, tira tablet, celular, dessas coisas. Eu ia te perguntar isso. Crianças o dia inteiro no tablet. Terrível, é terrível. É pelo menos uma vez por semana um cisco. Ainda quando já tem esse problema... Uma vez por semana... A criançada já acorda com o tablet. Sabe o que acontece? A criança não tem o que fazer num tablet, a verdade é essa. E ela recebe uma estimulação visual enorme. Aquela estimulação visual, o que acontece? Acelera muito o pensamento, muda a funcionalidade do cérebro. Verdade. Você fica com serotonina, dopamina, adrenalina, tudo em disfunção. E aí, o que acontece? Isso vai sobrecarregar pâncreas, rim, e aí você diabetes, problemas cardíacos e tantas outras coisas, estresse. Então, é isso. Então, assim, eu peço, por favor, gente, e eu vejo hoje famílias inteiras lá nas redes sociais
E cadê o contato? Exatamente. E cadê o contato sinestésico, gente, que é importantíssimo. Você E tem tudo que ter. isso que você está falando, Fati, é interessante porque que nem a gente está falando da mesma coisa, que se absorve involuntariamente alguma coisa maléfica, como ficar no computador, não sei o que nem você falou, o toque, por mais que mas o que isso muda? Ainda que, mas o nosso cérebro, ele capta isso, ainda que Sim. involuntariamente, ainda que a gente ache que isso não tem tanta importância ou significado, ou isso não vai mudar muita coisa, que nem você falou do perdão, mas acho que não vai adiantar em nada. O simples ato provocou uma reação que trouxe cura sobre aquela criança, sobre aquela família. Então, Muito. A gente não sabe o quanto isso é benéfico. Vou fazer né? uma pergunta para você, Fatinha, a propósito disso que nós estamos discutindo. O garoto e a menina, antigamente nós tínhamos um garoto brincando de carrinho, jogando bola, e uma menina brincando de boneco. Ok. Hoje nós temos ambos em cima de um tablet. A minha pergunta é, existe um componente em que quando a criança ou brincava de carrinho, ou jogava bola, ou brincava de boneca, ela desenvolvia uma história, enquanto que num tablet ela recebe uma história pronta. Sim. Porque o cérebro não precisa fazer movimento nenhum. Não precisa E fazer. você vai diretamente. Gente, é propósito do inimigo isso. Eu falo isso no consultório. Sendo crente ou não crente, pelo amor de Deus, mãezinha. O inimigo, o que ele quer? Que você não pense. Você vai receber. Você não precisa criar uma história. Porque você não mexe com nada motor. Você vai lá, recebe, ainda, mas aí eu tenho aquelas brincadeirinhas que eu vou, né, eles argumentam isso comigo. Não, mas eu vou trabalhar. Que vai trabalhar o quê, filho? Você vai receber tudo pronto. Sabe? Por mais que você vai apertar lá os botões. Pronto, acabou. É terrível. E aí terrível. fica suscetível para o inimigo fazer o que ele quiser. É o propósito. Terrível. E no caso disso, então, por exemplo, por mais que a gente fale que nem, o tablet, o computador e tudo isso é um desenvolvimento da tecnologia, e da ciência, e da inteligência humana, ao mesmo tempo, isso sendo colocado na mão, principalmente de uma criança que não tem uma estrutura ainda para, de repente, até desenvolver aquilo ou utilizar aquilo, acaba gerando todo esse malefício. Mas, no entanto, também no próprio adulto, né? Então, Porque nós vemos adultos, por exemplo, que são pior que crianças, ficam o dia inteiro no computador. Eu não sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que usar de bom senso, entendeu? Hoje nós temos, eu até penso para usar a tecnologia, Google, como pesquisa. Coloca assim, filho, nós vamos pesquisar isso aqui. Isso é uma coisa. Agora, o dia todo lá... Avião é uma coisa excelente, meu. Você vai daqui, agora o nosso querido Doriva, né, arrumou treinador lá do Bahia. Eu falei, pô, agora você está mais longe. Eu falei, pastor, 2 horas de voo, estou aqui em Campinas, acabou. É ótimo, mas avião solta bomba também. Deixa eu perguntar agora uma outra coisa, Diaconisa. Acerca dessa doença, hoje talvez não tanto, à medida que as pessoas estão estudando, estão aprendendo, até mesmo o próprio círculo cristão, né, vamos assim dizer, os evangélicos hoje, mas há um tempo atrás havia uma discussão muito grande em cima dessa doença. Né, se direcionava muito, principalmente no caso de depressão, síndrome do pânico, se direcionava muito, isso é demônio. Né? Porque a pessoa está endemoniada. Já em alguns casos, eu até vi de pessoas que tinham síndrome do pânico, de ir lá e expulsar como se a pessoa estivesse endemoniada. Eu até acredito que dentro desse distúrbio emocional, como até a irmã disse, possa, nessa fragilidade emocional, claro que o diabo ele vai agir, ele vai atuar, e ele vai ali, aproveitando esse momento da mente estar vulnerável, tentar trazer ali perturbação e intensificar a coisa. Mas a minha pergunta é, o crente, ele pode ter esse tipo de doença? Pastor, eu sofri muito com isso. Muito. E você era crente, né? Eu era crente. Houveram dias na minha vida que eu estava no piano, louvando ao Senhor, e eu tinha crise. E eu tinha que sair correndo. E aí eu lembro um dia desses, eu pedi para o pastor me levou para casa, porque eu estava tendo crise. E é terrível essas crises, eu desmaiava, ficava gelada, é terrível, é terrível. Então, muitas vezes, expulsaram o demônio, e aí a gente não entendia. E acho que talvez seja por isso que eu vim estudando tanto, para poder entender e não deixar sofrer. Então, o crente pode sim, porque o crente pode ter ansiedade, porque o crente pode ter depressão. Ele está contextualizado aí sim. Sim, exatamente. E uma outra coisa que eu achei importante a gente colocar, assim como o crente pode ter câncer, o crente pode ter uma úlcera, o crente pode ter várias doenças como qualquer outra pessoa, e isso é uma doença que pode ter uma influência maligna, assim, porque o diabo vai sempre aproveitar os momentos
que estamos vulneráveis, né? Ele sempre vai aproveitar esse momento, mas o crente ele não está sujeito a ter esse tipo de doença, né? Acho que para que seja manifesta a glória de A Deus. glória de Deus. Hoje eu vejo assim. O maior exemplo para mim disso aí é o próprio Senhor Jesus Cristo. Naquele episódio em que ele suou sangue, aquilo se chama hematohidrose, hematidrose. Hemato de sangue e hidro de água. Eu fui ontem ver isso aqui, está escrito o seguinte, isso é científico. Para que a pessoa tenha isso, ela precisa estar debaixo de uma fraqueza física excepcional. Ele devia jejuar demais, o Senhor Jesus Cristo. Está debaixo de um abatimento moral violento, causado por profunda emoção ou grande medo. Imagina. Impressionante. E o que é essa hematohidrose? É o rompimento de finíssimos capilares que ficam por baixo das glândulas sudoríparas. Isso provoca uma sensibilidade, a pessoa fica com o corpo sensível e dói pra chuchu. Quer dizer, quando o Senhor Jesus foi preso, ele já estava debaixo de uma dor lancinante, quando ele foi preso, por causa da pressão psicológica que ele estava sujeito. E ele não tinha pecado. Mas ele se desenvolveu como homem, ele era 100% Deus, 100% homem, e como homem, para ser o nosso substituto na cruz do Calvário, ele precisou passar por aquilo pelo que os homens passam. E ele experimentou, certamente, a pior de todas as crises emocionais. Que se refletiu de uma maneira absurda por nossa causa. E uma outra coisa importante, tudo que o senhor falou, se tratando de alguém que não tinha pecado, e quanto mais nós que temos pecado, temos toda a influência e a natureza do pecado. Fatinha, mais duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, dentro de uma vida natural, vamos falar para alguém que não é crente, ok? Às vezes a gente passa no médico e fala, faça uma caminhada, faz assim, faz assim. Duas coisas, existe uma forma natural de se tratar isso? E como se trata isso da forma espiritual? Dá para tratar as duas coisas distintas? Se trata as duas coisas simultâneas? O Senhor deixou o templo do Espírito, né? Então eu sempre falo, gente, é importantíssimo cuidar do templo do Espírito. Caminhada, exercício físico, porque você libera endorfina. Isso vai trazer um equilíbrio. Então a primeira coisa que eu peço, vamos caminhar, vamos fazer exercício físico. Antes de mais nada, vamos começar pelo exercício físico. Isso ajuda a... Muito, trazer o equilíbrio. E aí você, com esse equilíbrio, você vai sanando as outras questões. Eu acho que não sou contra médico, não sou contra medicamento, nada disso. Mas a gente podendo, crendo num Deus, a gente consegue manter um equilíbrio. Uhum. Entendeu? Eu sou prova disso. Okay. Que assim, o Senhor tem me permitido, tudo que eu falo, tudo que eu estudo, o Senhor me faz passar na carne. Então, todos os exemplos que eu tenho no consultório, porque eu já passei por isso. Quando aquela criança teve a síndrome do pânico na minha frente, eu pude dar a mão para ela, orar. Falei, filhinha, olha, eu já tive isso. Eu sei o que você está sentindo. Então, eu estou aqui do teu lado. Vamos trabalhar, você vai melhorar. E acabou, hoje ela está bem. Amém. Então, assim, o Senhor tem me feito passar por tudo aquilo que eu tenho trabalhado hoje. E desses casos que a irmã tem tratado, a irmã tem visto pessoas que realmente têm sido curadas ali na tua ministração e que conseguiu se restabelecer na vida. Bom, a irmã é um próprio testemunho disso. Sim, eu falo isso. Olha, eu já sofri muito com isso. Fui medicada durante muito tempo. Estou aqui, ó. Bom, duas coisas. Primeiro, que o Senhor, soberano em todas as coisas, Sim. Adoro falar isso, né, pastor? Soberano em todas as coisas, te deu essa experiência para que hoje você saiba o que falar, em primeiro lugar. Segundo lugar, é impressionante esse versículo. Eu tinha citado o Salmo 32, os primeiros versículos, mas o versículo 7 diz assim: Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quer dizer, angústia, se nós substituirmos aqui a palavra angústia, se é que eu posso, né, Fatinha, por qualquer uma dessas coisas, porque não havia esses termos no tempo em que Davi escreveu o Salmo, mas quem preserva da angústia? O Senhor preserva da angústia. Ele é o lugar em que eu me escondo. Em última análise, sempre nós vamos chegar nisso, né?
E aí nós poderíamos falar da cura da alma, que o Senhor me deu uma experiência fantástica 15 dias atrás, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, essas doenças aqui vêm de dores na alma, de machucados feitos na alma. Oh, interessante. Perdão, Fatinha. Doenças da mente, eu li isso aqui. Um grito da alma que se manifesta no corpo. Eu li isso aqui. O Senhor me deu essa experiência 15 dias atrás, algo como eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu não sei se a gente tem tempo, mas... Não vai ter. O tempo já foi. Mas, mas glória a Deus por tudo, né? Não, mas deixa só explicar. Não, pode isso aí, resumir, por então. Favor. Vai lá. Por favor, vai. Porque o Senhor me deu entendimento do corpo, alma e espírito. E eu vim buscando, falei, Senhor, aonde está isso? Por quê? Para quê que eu estou passando por tudo isso? E eu fiz um concerto com a minha mãe. E o Senhor me mostrou que eu tinha sofrido com 5 anos e com 17 uma rejeição muito grande da parte dela. O Senhor veio me mostrando isso. Olha, eu tenho vivido uma experiência com o Senhor que é inigualável. E aí eu cheguei para ela e falei, mãe, o que aconteceu? Por que o Senhor fez isso? Não, por que não? Mãe, eu amo a senhora. Eu amo a tua vida. Eu vim aqui hoje para dizer que eu te amo e que eu libero o perdão. Eu sei que o Senhor deve ter passado por ele coisas. Bom, aí recentemente, eu tive um sonho terrível, terrível. Eu acordei e falei, Senhor, o que é isso? Meu Deus, eu não vou suportar. Aí o Senhor falou, filha, você não perguntou o que era a cura da alma? Hoje eu te curo. Foi assim uma coisa. Passou uns 3 dias, eu sonhei mais pesado. Falei, Senhor, meu Deus, eu não vou suportar. Vai, filha, você não pediu? Agora você está curada. Acabou. Amém. Depois disso, minha vida mudou. Então é assim, então esse perdão, a gente começa nessa obra de perdão para que a gente consiga atingir a alma e curar a alma. Porque a alma é o inconsciente, que a gente não tem consciência. Aí eu poderia falar da pré-consciência, da consciência. Não, mas isso é bom. Foi excelente você falar isso. Nós falamos isso aqui em muitos programas, pastor, sobre a superficialidade, às vezes, que se impõe nas discussões sobre as coisas do Senhor. A superficialidade não resolve em nada. É uma coisa pesada. O pecado é uma coisa pesada. É uma coisa aniquiladora. É uma coisa destrutiva. E não é... Te perdoa, viu, pastor? Não é isso. Eu não estou arrependido. Não está arrependido de coisa nenhuma. O arrependimento é uma coisa que dói e dói. E a pessoa desespera de dor. É porque está sendo mexido na ferida. Né? Eu tenho, a questão de 1 ano e meio, eu tenho experimentado isso, no arrependimento de alguma coisa que eu fiz na minha vida. É uma coisa terrível. E só há cura quando a gente tem esse arrependimento de dor. É terrível. Porque essa dor você consegue acessar a alma. Então o Senhor me mostrou isso. Então só há arrependimento, só há cura quando ocorre este arrependimento dolorido. Exatamente. E aí você... Exatamente. Glória a Deus. Bom, esse versículo que eu li aqui no começo, eu acho que ele é o resumo de tudo isso. A gente está falando de mente, à medida que se guarda essas coisas, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que se há de boa fama, ocupa o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, automaticamente a pessoa vai conseguir ter uma vida saudável, não só física, como espiritual diante de Deus, né? É a terapia comportamental essa, né? Você viu? E aí quando a gente Paulo nem vai... sabia disso. Exatamente. Mas Deus sabia, né? Quando a gente vai um pouco mais profundo no entendimento da alma, daí você entra numa terapia um pouco mais profunda para poder entender. E aí o Senhor me mostrou isso mais profundo. Amém. É uma bênção. Glória a Eu Deus. amo esse Deus. Cada vez eu fico mais crente. Quanto mais eu estudo, mais crente eu fico. Glória a Deus. Porque o Senhor é perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa, muito pouco tempo para falar, mas acho que conseguimos aí dar uma breve noção do assunto. Quero agradecer aí, Diaconisa, mais uma vez, pela tua presença aqui conosco, viu? Amém, obrigada. Obrigada. Amém. Eu que me sinto honrada. A honra é nossa, sempre. Pastor Cláudio, paz do Senhor, obrigado. Paz do Senhor, hoje o negócio pegou, hein? Glória a Jesus, né? Bom, então espero que você tenha gostado. Em Cristo Jesus, a cura, a libertação, e que você possa, dentro daquilo que foi falado, ensinado, buscar ter uma vida, sobretudo, saudável, familiar, e sempre mantendo Deus à frente da tua vida, Cristo como o centro da tua vida, como a estrutura, a coluna da tua vida, e com certeza você terá uma vida próspera e abençoada. Bem, ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até a próxima. O inimigo, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis. Sempre vitorioso, exaltado nos céus. Com triunfo eterno, prometido na cruz. Derrotou o inimigo, o seu nome
Jesus, aleluia. Todos te declaram, Rei das nações.